Olá, eu sou a aluna Julia Rodrigues Diniz, do segundo ano A, no Nível das Neves, e hoje eu vim contar um pouco sobre o nosso conteúdo de literatura nesse ensino à distância. Estamos vendo sobre o naturalismo e o realismo. Eu vou falar um pouco sobre o naturalismo. O naturalismo foi mais uma radicalização do realismo, foi mais um exagero. Enquanto o realismo era um geral da sociedade, algo mais generalizado, o naturalismo foi mais em aspectos negativos da sociedade. Foi mais vista as críticas, as charges e as coisas ruins que aconteciam na sociedade na época. No naturalismo, uma das características principais é que o homem é fruto do meio onde ele vive. É o produto, ou seja, se um homem vive em um lugar bom, ele vai se tornar bom. Se um lugar for ruim, ele será ruim. Então, as divisões são: o homem é produto do meio, o meio da raça e a raça do momento. O homem foi muito zoomorfilizado no naturalismo, foi muito visto como animal, animais selvagens ou animais domésticos, como os cachorros, os gatos. Um dos principais autores do naturalismo foi a Luís de Azevedo, que também era autor muito importante do romantismo. Uma de suas principais obras sobre o naturalismo foi O Mulato, em 1881, e O Cortiço, que via muito essa do homem ser zoomorfilizado, em viver como animal, em cativeiro e tal. E é isso. Bom, vou falar com vocês sobre o realismo. O realismo é a reação ao romantismo. Deu início no Brasil com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Já na Europa, deu início com Madame Bovary, em 1857. As principais influências do realismo são positivismo de Augusto Comte, evolucionismo de Darwin, determinismo de Taine e socialismo de Karl Marx. As principais características são anticlerical, contra o clero, racionalismo, usando a razão no lugar da emoção, objetividade, não ser subjetivo, não ter visão pessoal, adultério, traição, crítica social, hipocrisia na sociedade burguesa, exploração do homem pelo homem, arte engajada, crítica e tentativa da mudança social, soldagem psicológica, que é a tentativa de soldar a psicologia dos personagens, ao contrário dos escritores românticos. Bom, eu tô aqui para falar sobre o realismo e o naturalismo, que foram dois movimentos artísticos que aconteceram na mesma época. Tanto que eles são bem parecidos e o naturalismo é até considerado uma raiz do realismo, justamente pelo fato de que eles têm umas características muito semelhantes. O realismo, pelo próprio nome diz, ele trabalha muito com a realidade das coisas, com o que realmente acontece. Ele sempre trabalhou muito com o cientificismo e a objetividade, que é a questão de olhar sempre pelo lado do fato e ser sempre objetivo sem dar a sua opinião, algo do tipo, mostrar o que é. Também ele retratava muitos problemas da sociedade que aconteciam, principalmente logo depois que acabou o romantismo, que a última etapa do romantismo foi a questão dos escravos, lá trabalhar com essas questões dos escravos, e mais no caso problemas da sociedade. Ele pegou isso e abordou também, e ele trata muito dessa questão principal de problemas da sociedade. Ele também criticava a igreja, a burguesia e em tudo os textos, as coisas que eles escreviam tratando com a psicologia, olhando como a pessoa se comporta, essa questão mais científica da coisa. Já o naturalismo, ele era muito parecido, só que o cientificismo dele era um pouco mais exagerado do que o do realismo. Ele tinha também a questão da objetividade e do cientificismo, que diz que o cientificismo era mais exagerado. Nessa época também, o naturalismo ele trabalhava com um pensamento de Darwin, que no caso era que o ser humano ele não tem livre-arbítrio e ele é moldado pela própria sociedade.
E a linguagem do naturalismo ela também era mais objetiva e simples do que o do realismo. E ele também tinha como objetivo transformar a sociedade, mudar ela, transformar ela em uma questão melhor do que ela é.